Jesus foi pregado na cruz por nós, carregou o peso da nossa dor. Mesmo sendo santos os seus caminhos, escolheu nos salvar por amor. Foi ferido por nossos pecados, humilhado sem reclamar, e em silêncio entregou a própria vida para o mundo reconciliar. Quem somos nós, Senhor, tão fracos e falhos diante de Ti? Mas Tua graça nos alcançou e jamais terá fim. Digno é o Cordeiro que venceu, bendito seja Cristo Salvador. Não merecemos tão grande amor, mas fomos alcançados pela cruz do Senhor. Tua bondade é imensa, infinita e fiel. Tua misericórdia vem do céu. Jesus, Jesus, Rei da eternidade, te adoramos com sinceridade. Somos fracos, pecadores e falhos, muitas vezes sem direção, mas Teu Espírito nos fortalece e transforma o nosso coração. Limpa nossa mente, Senhor, purifica o nosso viver. Ensina-nos a amar como Tu amaste e a cada dia renascer. Que o orgulho não nos domine, nem a dureza do coração. Que a Tua luz nos conduza sempre pelos caminhos da salvação. Digno é o Cordeiro que venceu, bendito seja Cristo Salvador. Não merecemos tão grande amor, mas fomos alcançados pela cruz do Senhor. Tua bondade é imensa, infinita e fiel. Tua misericórdia vem do céu. Jesus, Jesus, Rei da eternidade, te adoramos com sinceridade. Foi na cruz que o amor falou mais alto. Foi na cruz que a esperança nasceu. A morte não pôde vencer Tua glória, pois ao terceiro dia ressuscitou. E para sempre cantaremos a vitória que nos concedeu. Diga é o Cordeiro que venceu, bendito seja Cristo Salvador. Não merecemos tão grande amor, mas fomos alcançados pela cruz do Senhor. Tua bondade é imensa, incomparável. Teu amor é eterno e imutável. Jesus, Jesus, Filho do Deus vivo, para sempre serás exaltado e digno. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Toda honra e toda majestade pertencem para sempre aos céus.
Muitos pensam que para servir a Deus é preciso estar diante dos altares, seguir costumes, aparências e caminhos que os homens querem mostrar. Mas Deus conhece os pensamentos e vê além do olhar humano. Ele contempla o que está escondido dentro da alma e do coração. De que importam as vestes bonitas, se o amor não mora no peito? De que importa a aparência perfeita, se o coração está sem respeito? De que importa o cabelo ou a forma de falar, se falta bondade para ajudar? Porque o Senhor não mede a fé pelas coisas que os olhos podem enxergar. Ele procura os sinceros, os que vivem na verdade, os que escolhem a justiça e caminham com humildade. Deus vê o coração, Deus vê a intenção. Não procura aparência, procura amor e compaixão. Deus vê o coração mais do que religião. Quero sim que seja sim, o não que seja não. O que vale para Deus é viver na sua luz, com amor, fé e verdade, seguindo os passos de Jesus. Há quem fale muito de fé, mas esqueça de amar o irmão. Há quem conheça as escrituras, mas carregue dureza no coração. Jesus andava entre os simples, acolhia quem sofria dor, mostrando ao mundo inteiro que o maior mandamento é o amor. Quando tudo passar nesta terra, riquezas não vão permanecer, nem títulos nem aparências terão valor diante do Rei. Mas um coração arrependido, uma alma cheia de gratidão, serão tesouros eternos guardados nas mãos de Deus. Deus vê o coração, Deus vê a intenção. Não procura aparência, procura amor e compaixão. Deus vê o coração mais do que religião. Quero sim que seja sim, o não que seja não. O que vale para Deus é viver na sua luz, com amor, fé e verdade, seguindo os passos de Jesus. Com amor, fé e verdade, seguindo os passos de Jesus. O Senhor não olha como olha o homem. O
homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Palavra tão pequena, mas com uma força imensa, capaz de sustentar uma vida inteira. Quando tudo parece perdido, quando o caminho escureceu, é a fé que permanece acesa, como uma luz que Deus acendeu. Ela nos fortalece nas quedas, nos levanta quando falta chão. É abrigo nas tempestades, é esperança para o coração. Sem a fé, o que seria de nós? Como atravessar a dor? Como continuar caminhando sem confiar no amor do Senhor? Alguém diz, tomara que aconteça. Quando alguém diz, eu não vou desistir, existe uma chama escondida que continua a existir. Porque a fé não é apenas palavra, não é somente emoção, é uma certeza silenciosa plantada por Deus no coração. Foi pela fé que venceram, foi pela fé que o mar se abriu, foi pela fé que os cegos viram e o poder do céu se revelou. Mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando tudo diz não, a fé continua sussurrando. Deus ainda está em
mas capaz de transformar toda uma vida nas mãos de Deus. Tudo muda nesta vida, como as folhas pelo chão. Os dias passam tão depressa como o vento na imensidão. Os homens constroem impérios que um dia chegam ao fim, mas existe uma verdade eterna que permanece dentro de mim. O tempo leva muitas coisas, riquezas, sonhos e posições, mas há uma voz que atravessa os séculos e fala aos corações. Quando tudo passa, a palavra de Deus permanece. Quando tudo muda, sua promessa não envelhece. Céus e terra passarão, mas sua voz jamais se calará. A palavra do Senhor é eterna e para sempre permanecerá. Muitos procuram respostas em caminhos sem direção, mas a luz da santa palavra continua guiando o coração. Ela consola os aflitos, fortalece quem caiu, mostra esperança aos cansados e conduz quem se perdeu. O mundo segue seu caminho e tantas coisas deixam de existir, mas o que Deus declarou ninguém pode destruir. Quando tudo passa, a palavra de Deus permanece. Quando tudo muda, sua promessa não envelhece. Céus e terra passarão, mas sua voz jamais se calará. A palavra do Senhor é eterna e para sempre permanecerá. Muitos reis já desapareceram, muitas gerações se foram também, mas o que Deus escreveu continua fazendo bem. É alimento para a alma, é verdade e salvação. É o tesouro que atravessa os séculos, guardado no coração. Quando tudo passa, a palavra de Deus permanece. Quando tudo muda, sua promessa não envelhece. Nem a força do tempo, nem as mudanças deste lugar podem apagar a palavra viva que para sempre vai durar. Quando tudo passa, a palavra de Deus permanece. A esperança dos que creem, a verdade que nunca envelhece. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. A palavra permanece ontem, hoje e para sempre.
palavra permanece. Quantas vezes eu chorei sozinho, sem entender o que aconteceu, olhando os caminhos fechados, perguntando onde estava Deus. As horas passavam tão lentas, a esperança queria partir, mas no silêncio da espera, Deus trabalhava por mim. Porque os olhos humanos se cansam quando não conseguem enxergar, mas o céu continua movendo coisas que ainda vão chegar. Deus nunca chega atrasado, Ele conhece o tempo certo. Quando a porta parece fechada, Ele prepara outra pra abrir. Deus nunca chega atrasado, nem esquece uma oração sequer. O que Ele prometeu permanece, e ninguém pode impedir o que Deus quiser. Abraão esperou pela promessa, José sofreu antes de vencer. Davi foi ungido ainda jovem, mas teve que aprender a crescer. E se eles permaneceram firmes, mesmo sem tudo compreender, eu também seguirei confiando, porque Deus sabe o que fazer. Ainda que a noite seja longa e o coração queira desanimar, há uma voz dizendo baixinho: filho, continua a caminhar. Deus nunca chega atrasado, Ele conhece o tempo certo. Quando a porta parece fechada, Ele prepara outra pra abrir. Deus nunca chega atrasado, nem esquece uma oração sequer. O que Ele prometeu permanece, e ninguém pode impedir o que Deus quiser. Quando penso que acabou, Deus escreve um novo capítulo. Quando penso que perdi, Ele transforma tudo em testemunho. O impossível para os homens é apenas o começo para Deus. Deus nunca chega atrasado, seu amor jamais falhou. O deserto tem seus dias, mas a vitória sempre chegou. Deus nunca chega atrasado, sua palavra não passará. Quem confia no Senhor para sempre jamais será abalado. Deus nunca chega atrasado, Deus nunca falhará. A promessa permanece viva e no tempo certo chegará. O povo de Deus sofria nas mãos de Faraó, chorava de noite, sentindo-se tão só. Corrente de tristeza, dor no coração, parecia não haver nenhuma solução.
Senhor, em meio à aflição, buscando uma resposta, uma libertação. Do trono de glória Ele olhou, com amor seu povo escutou e enviou Moisés para conduzir aqueles que precisavam partir. Abriu o mar, que poder, fez o impossível acontecer. Quando não havia direção, Deus estendeu sua mão. Abriu o mar, que poder, todo o Egito pôde ver que não existe outro igual ao Deus eterno de Israel. O povo caminhou sob o calor do deserto, seguindo pela fé, sem saber o rumo certo. Houve fome e sede, houve medo também, mas Deus nunca abandona os que nele creem. Do céu mandou o pão para alimentar, da rocha fez a água brotar. Mas atrás vinha Faraó com seus soldados sem dó, e diante deles estava o mar. Parecia impossível escapar. Abriu o mar, que poder, fez o impossível acontecer. Quando não havia direção, Deus estendeu sua mão. Abriu o mar, que poder, todo o Egito pôde ver que não existe outro igual ao Deus eterno de Israel. Quem pode ordenar as águas? Quem pode acalmar o vento? Quem pode transformar a história em apenas um momento? O Deus que abriu o mar vermelho ainda vive e reina hoje. O Deus que libertou seu povo jamais abandona os seus. Abriu o mar, que poder, fez o impossível acontecer. Quando não havia direção, Deus estendeu sua mão. Abriu o mar, que poder, sua glória fez resplandecer. O Deus que ontem operou é o mesmo Deus que hoje salvou. Abriu o mar, que poder, para sempre vou dizer: não há limites para Deus, toda honra seja ao Senhor. Abriu o mar, que poder, fez o impossível acontecer. Ao Deus eterno de Israel, toda glória e louvor. Que prazer devia ser caminhar com o Senhor, ouvir sua voz de perto, sentir seu grande amor, sentar-se à mesma mesa e com Ele partilhar, aprender cada ensinamento e ao Pai Celestial orar. Ver seus olhos de bondade, seu poder e compaixão. Ver os cegos enxergando e a paz tocar.
o coração. Mas entre os que o seguiam havia alguém sem valorizar a maior presença da terra. Escolheu o mestre trair. Judas não se contentou e traiu o Salvador por algumas moedas de prata. Negou tão grande amor. O Senhor lhe deu amizade, lhe mostrou o caminho da luz, mas seu coração se perdeu e entregou Jesus na cruz. Como alguém que viu milagres pôde assim se afastar, depois de ouvir a verdade e ainda escolher pecar. Viu o mar da graça aberto, viu o céu se aproximar, mas fechou o próprio coração e deixou a fé escapar. Quantas vezes nós também estamos perto sem perceber o quanto Deus está falando e não queremos obedecer. Judas não se contentou e traiu o Salvador por algumas moedas de prata. Negou tão grande amor. O Senhor lhe deu amizade, lhe mostrou o caminho da luz, mas seu coração se perdeu e entregou Jesus na cruz. Não basta apenas caminhar, nem dizer que tem fé. É preciso entregar a vida e permanecer de pé, pois muitos conhecem o nome, mas poucos vivem a verdade. Quem ama segue o Mestre com fidelidade e humildade. Que prazer será um dia contemplar o Salvador, sentar à mesa com Cristo e viver seu eterno amor. Nunca quero me afastar, nem trocar tua luz por ilusão. Jesus, guarda para sempre meu coração em tuas mãos. Que prazer devia ser caminhar ao lado do Senhor, falar, comer e orar com o Salvador
e aprender todos os dias a viver por seu amor. Muitos procuram a glória de Deus em caminhos difíceis de entender, mas o Senhor olha para o coração e vê quem escolhe obedecer. Não é a força nem a sabedoria que nos aproxima do Pai Celestial. É a humildade de uma alma sincera que se entrega de forma natural. Quando deixamos o orgulho de lado e aprendemos a confiar outra vez, descobrimos que o reino dos céus pertence aos que vivem pela fé. É preciso tornar-se criança para contemplar a glória do Senhor, ter um coração limpo e puro, cheio de esperança e amor. É preciso tornar-se criança e confiar sem medo de caminhar, pois quem se entrega nos braços do Pai, a sua presença irá encontrar. A criança acredita e espera, sem guardar maldade no coração. Enxerga a beleza nas pequenas coisas, encontra alegria na criação. Assim deseja Deus que vivamos Com sinceridade e gratidão, buscando a verdade todos os dias e guardando a fé na oração. bem-aventurados Os puros de coração,
com um coração puro e sincero, caminhando pela luz do Senhor, como uma criança nos braços do Pai, encontraremos seu eterno amor. Havia um jovem sonhador, caminhando pela fé do Senhor. Seu coração se apaixonou quando Raquel ele encontrou. Seus olhos viram um grande amor, mas o caminho não seria fácil, não. Labão pediu anos de trabalho para ganhar sua aprovação. 7 anos ele trabalhou e cada dia parecia pouco, porque o amor que carregava era maior que todo esforço. Mas na noite do casamento, uma surpresa aconteceu. A irmã mais velha foi entregue e Jacó entristeceu. Quantas vezes esperamos tanto por aquilo que Deus prometeu? Quantas vezes a resposta demora, mas o céu nunca esqueceu. Jacó esperou por amor, trabalhou sem perder o valor. Mesmo diante da decepção, não desistiu da sua missão. Jacó esperou por amor, confiou no tempo do Senhor, porque aquilo que Deus prepara vale a espera e vale a jornada. Mas 7 anos ele serviu sem abandonar o seu caminho, e finalmente recebeu Raquel, a mulher do seu carinho. O tempo passou, a fé venceu e Deus honrou sua perseverança. Quem permanece firme no Senhor nunca perde a esperança. O céu conhece cada espera, cada lágrima e oração. Deus escreve a nossa história com sabedoria e perfeição. Jacó
e amor. Em terras distantes, longe do seu lar, vivia uma jovem sem saber o que esperar. Órfã desde cedo, mas cheia de valor, criada por Mardoqueu, caminhava com amor. Deus escrevia em silêncio uma linda direção, preparando Esther para uma grande missão. Quando ninguém consegue entender, Deus já está trabalhando para proteger o que os olhos não podem enxergar. O Senhor começa a preparar. Esther se levantou pela nação, com fé e coragem no coração. Arriscou a própria vida por amor, confiando no poder do Senhor. Esther acreditou, Esther não recuou. Ela se apresentou, e o Deus que vê o justo transformou o medo em favor. Amã planejava a destruição contra o povo escolhido da nação, mas Deus levantou uma rainha no lugar. No momento certo decidiu intervir. Ela jejuou, ela orou, buscou força no Deus que nunca falhou. Diante do rei entrou sem saber o que viria, mas o céu já preparava a vitória naquele dia. Quando a ameaça parecia vencer, Deus mostrou o seu poder. Nenhum plano do mal prevalecerá quando a mão do Senhor começar a guardar. Esther se levantou pela nação, com fé e coragem no coração. Arriscou a própria vida por amor, confiando no poder do Senhor. Esther acreditou, Esther não recuou. Ela se apresentou, e o Deus que vê o justo transformou o medo em favor. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegaste ao reino. As palavras ecoaram em seu coração. Esther compreendeu sua missão. Não nasceu pra viver apenas pra si, mas pra cumprir o propósito que Deus tinha ali. Esther se levantou pela nação, com fé e coragem no coração. O povo foi salvo pela mão do Senhor, e toda a terra conheceu seu amor. Quando Deus escolhe alguém pra servir, nenhuma força pode impedir, porque o mesmo Deus que guiou Esther ainda hoje faz milagres acontecer. A história de Esther continua a ensinar que vale a pena confiar, mesmo quando o caminho parece incerto. Deus permanece perto, e quando a coragem encontra a fé, o impossível fica de pé, pois o Senhor continua a escrever histórias de vitória pra quem nele crê.
estrada ele estava sentado, esquecido por muitos, cansado e machucado. Os dias passavam sem nada mudar, vivendo na sombra, sem poder enxergar. Ouvi os passos da multidão e carregava a dor no coração. Mas naquele dia algo aconteceu, uma esperança nova nele nasceu. Alguém falou bem perto dele: Jesus de Nazaré está passando aqui. Então sua alma se encheu de fé e ele começou a insistir. A multidão tentava impedir, mandava o cego se calar e desistir. Mas a fé era maior que a oposição e mais forte que toda condenação. Quanto mais tentavam fazê-lo parar, mais ele encontrava força para clamar, porque sabia que aquela era a ocasião de receber sua libertação. Então Jesus parou o caminho e mandou chamá-lo para perto de si. O céu inteiro parecia ouvir o que aconteceria ali. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, escuta o meu clamor sem fim. Mesmo quando mandavam calar, mais alto ele voltou a gritar, porque quem espera no Senhor nunca grita em vão por amor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus perguntou: que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar. Então o mestre declarou: vai, a tua fé te salvou. E naquele mesmo instante a escuridão terminou. Eu posso ver o poder de Deus acontecer. A luz chegou ao meu viver e jamais vou esquecer. Eu posso ver o poder de Deus acontecer. A luz chegou ao meu viver e jamais
beira da estrada ele começou, mas seguindo Jesus ele terminou. Porque quem clama com fé verdadeira encontra a resposta que vem do céu. Havia um homem entre a multidão que escolheu ouvir a voz do céu. Enquanto o mundo seguia seus caminhos, seu coração permanecia fiel. Não buscava riquezas nem poder, nem a glória que o tempo desfaz. Seu maior tesouro era caminhar com Deus e viver na sua santa paz. Dia após dia, passo após passo, sua fé jamais se abalou. Enquanto muitos se afastavam, Enoque com Deus caminhou. Enoque andou com Deus pelos caminhos da eternidade. Seu coração pertencia ao céu, cheio de fé e fidelidade. Enoque andou com Deus, sem olhar para trás um só momento. E quando chegou o dia marcado, foi levado para o firmamento. O mundo não compreendia o segredo que ele encontrou, a alegria de viver com Deus, o amor que nunca terminou. Sua vida se tornou mensagem para quem deseja permanecer. Porque quem anda perto do Senhor aprende o verdadeiro viver. Não foi ouro, não foi fama, não foi força nem posição, foi a presença do Deus eterno habitando em seu coração. E ainda hoje sua história fala a quem deseja obedecer, que não existe honra maior do que com Deus caminhar e viver. Enoque andou com Deus e sua história não se apagou. Atravessou os séculos da terra, porque sua fé o sustentou. Enoque
coração. Andar com Deus dia após dia, confiar sem compreender, como Enoque caminhou pela fé, que eu também aprenda a viver. Quando tudo parece dar errado e os sonhos começam a fugir, quando o coração está cansado e já não sabe para onde seguir, tantas portas se fechando, tantos planos pelo chão, tantas lágrimas guardadas em silêncio no coração. Eu pergunto ao céu o que devo fazer, mas o vento não responde e eu não consigo entender como mudar a sorte, como manter o foco, como continuar sorrindo quando tudo dói tão pouco a pouco, como pensar positivo quando a alma quer parar, como entregar a Deus meus sonhos e continuar a caminhar. Tantas perguntas, nenhuma resposta, mas ainda escolho confiar. Escolho confiar. Há dias em que a força acaba e o desânimo quer vencer, dias em que a esperança parece não conseguir permanecer. Mas lembro das promessas que Deus um dia me fez, e mesmo sem enxergar o caminho, eu tento acreditar outra vez. Talvez o céu esteja trabalhando, mesmo quando não consigo ver. Talvez Deus esteja escrevendo o que ainda vou viver. Como mudar a sorte, como manter o foco, como continuar sorrindo quando tudo dói tão pouco a pouco, como pensar positivo quando a alma quer parar, como entregar a Deus meus sonhos e continuar a caminhar. Tantas perguntas, nenhuma resposta, mas ainda escolho confiar. Se o mar não abrir hoje, eu continuarei andando. Se a resposta não chegar, eu continuarei orando. Se a noite parecer longa, eu continuarei esperando, porque Deus nunca abandona quem continua acreditando. Quando tudo parece dar errado, eu não consigo compreender, uma resposta permanece viva. Deus continua sendo Deus, mesmo quando eu não consigo ver. E se minhas forças acabarem, seu amor me sustentará. Tantas perguntas, poucas respostas,
permanecerá. Abraão ouviu a voz do Senhor e deixou sua terra sem saber onde chegar. Confiou na promessa do Deus eterno, que faria sua descendência se multiplicar. Olhou para o céu cheio de estrelas e acreditou no que Deus falou, mesmo quando tudo parecia impossível. Sua fé jamais se abalou. De geração em geração, a promessa continuou. O Deus de Abraão permanece vivo e nunca mudou. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus fiel que nunca falhou. Glória ao nosso Salvador. Isaac caminhou nos caminhos do Pai, aprendeu a confiar no Criador. Nos tempos de seca encontrou abundância, porque sua esperança estava no Senhor. Mesmo diante das dificuldades, sua fé não se perdeu, e as bênçãos prometidas por Deus sobre sua vida floresceu. De geração em geração, a promessa continuou. O Deus de Abraão permanece vivo e nunca mudou. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus fiel que nunca falhou. O mesmo ontem, hoje e para sempre. É o Senhor que nos chamou. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, fonte eterna de amor. Sua promessa permanece viva
Salvador. O Deus que guiou Abraão, o Deus que sustentou Isaac, o Deus que transformou Jacó, ainda realiza milagres. Ele continua escrevendo histórias, continua derramando seu favor, e todo aquele que nele confia jamais será vencido pela dor. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus fiel que nunca falhou, o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o Senhor que nos chamou. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Rei dos reis e Salvador. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Abraão acreditou, Isaac perseverou, Jacó foi transformado. E o Deus deles continua vivo para sempre, Senhor. Você resistiu, a dor apareceu, a lembrança daqueles dias voltou, a solidão bateu a porta e o coração se calou. A tristeza falou tão alto que quase abafou a esperança, mas no fundo da alma ainda existe a luz das antigas lembranças. Porque esta não é a história de alguém que perdeu para sempre a alegria. É apenas o capítulo difícil de alguém que ainda continua viva. As lágrimas de hoje são reais, mas aquela alegria também foi real. O sorriso que um dia floresceu não desapareceu no temporal. Hoje eu choro, mas não sou só tristeza. Hoje me ajoelho, mas não perdi a fé. O Deus que me sustentou ontem ainda me sustenta de pé. Quando a tristeza fica profunda, ela tenta enganar o coração, faz o passado parecer eterno e a dor parecer a única direção. Ela sussurra que sempre foi assim, que nada mais vai mudar, mas a voz de Deus continua dizendo: filha, eu ainda vou te levantar. Porque a noite mais escura não consegue apagar o amanhecer, e o mesmo Deus que trouxe alegria ainda tem forças para te erguer.
a fé. O Deus que me sustentou ontem ainda me sustenta de pé. Eu me lembro daquele dia, correndo livre pelo quintal, com os braços abertos ao vento, sentindo uma alegria sem igual. Se ela viveu dentro de mim, ela ainda vive em algum lugar, e pela graça do Deus eterno voltará a florescer. São reais, mas aquela alegria também é verdade. A dor não escreve sozinha toda a minha história e identidade. Hoje eu choro, mas não sou só tristeza. Hoje me ajoelho, mas não perdi a fé.